Olá, seja bem-vindo ao meu canal. Se você não me conhece ainda, meu nome é Stefano, eu moro nos Estados Unidos há 4 anos e faço vídeos sobre a minha vida por aqui. Se você ainda não é inscrito no meu canal, eu não sei o que você está esperando, não esquece também de clicar no sininho das notificações para você ficar sabendo sempre que eu postar um vídeo novo por aqui. No vídeo de hoje, o vídeo mais polêmico desse canal até o momento, nós vamos falar sobre aspectos culturais entre os Estados Unidos e o Brasil, algumas diferenças aí que saltam aos olhos da gente. Então hoje eu digo que é polêmico porque nós vamos falar um pouquinho de mal do Brasil. E antes de eu entrar no conteúdo principal desse vídeo, não esquece de deixar um like aí, compartilha nas suas redes sociais e deixa um comentário ao final se você concorda com a minha visão ou não. Então vamos lá, sem maiores delongas. Eu vejo algumas coisas por aí no YouTube mesmo de alguns americanos que se encantaram com o Brasil e às vezes eles falam lá que, por exemplo, o primeiro item que eu vou falar, como eu posso dizer, o americano é mais frio, o brasileiro é mais quente, o brasileiro é mais amigável, etc. E eu discordo completamente dessa ideia, ok? Eu vou dar a minha opinião aqui, vou explicar direitinho como eu vejo isso. Então vamos lá, o primeiro item é justamente acerca da frieza do americano e do calor humano do brasileiro. A meu ver, na verdade, não é uma questão de frieza. Vou dar um exemplo para você. Você sabia que os argentinos, eles cumprimentam os amigos homens, eles se cumprimentam com um beijo na bochecha? Pois é, o brasileiro não faz isso. Você acha que seria correto eu dizer, então, que o argentino ele é mais amoroso ainda que o brasileiro? Eu não sei. Como eu digo, é uma questão cultural. A meu ver, não significa uma coisa de calor humano. O que eu acho que esses americanos eles veem muito no Brasil é que é uma coisa natural do brasileiro, eu já falei isso em outros vídeos meus, que o brasileiro, quando tem um visitante de fora do país, por exemplo, um americano, no caso deles, né, um americano que vai visitar o Brasil, o brasileiro, ele pega na mão, ele quer levar para mostrar um prato de comida típico da região, ele quer mostrar os lugares que ele vai, então ele... Agora, entre os brasileiros, eu já não vejo exatamente essa mesma coisa, percebe? Talvez, não sei explicar. Entendeu? Mas eu acho que o americano ele tem esse entendimento, porque se um brasileiro vem aqui para os Estados Unidos e ele diz que ele é brasileiro, não é que o americano é indiferente, porque eu já tive situações, pessoalmente eu, né? Situações onde eu dizia para as pessoas assim, olha, eu sou do Brasil. A pessoa fala, ah, do Brasil, que legal, né? Que lado da rua vocês dirigem? Esse tipo de coisa. Ou como que é o clima lá, como é que são as coisas lá. E até já falava um pouco das mulheres, né? Aliás, diga-se de passagem, isso é uma coisa muito ruim. Vender a ideia de que as mulheres brasileiras são as mais gostosas, as mais bonitas do planeta, não é que não são. E para ser bem sincero, tem muita mulher bonita em muitos outros lugares do planeta. Mas isso vende a ideia de que as mulheres brasileiras são apenas objetos sexuais. E isso não é uma coisa legal, sempre discordei dessa visão, tá bom? Então... A meu ver, voltando na história da frieza, da forma de cumprimentar, porque o americano ele não cumprimenta geralmente com um abraço, com um beijinho na bochecha, nem nada disso. Eu entendo que isso não é uma questão de ser frio, mas é uma questão de ser formal. E como eu disse, é uma questão cultural, né? Então, o brasileiro já gosta de abraçar e de beijar, e o americano ele já é mais... eles não são muito de se tocar, então eles geralmente é um aperto de mão e eventualmente apenas um aceno e é um cumprimento já, tá bom? Então existe essa formalidade entre um e a informalidade por parte do outro, é assim que eu vejo. Outra coisa que é muito diferente aqui nos Estados Unidos é o que eu chamei aqui na minha lista de o respeito mútuo, ok? A cordialidade. Podemos entender dessas duas formas. O respeito mútuo da vida em sociedade e a cordialidade. Uma das coisas que é gritante aqui nos Estados Unidos com relação a isso, por exemplo, você vai notar de cara quando você desembarcar aqui, é a questão da aglomeração de pessoas, seja em eventos, seja em filas, seja enfim, nas ruas. Eles são muito respeitosos uns com os outros. Então, aqui, antes de eu dizer isso, deixa eu explicar.
Para bom entendedor, minha palavra basta. Então eu estou generalizando, tá bom? Eu estou generalizando, mas é claro que idiotas existem em todos os lugares do mundo, tá bom? Então é claro que você vai encontrar um americano ou outro que não respeita. Mas o que eu costumo dizer é o seguinte, a maioria esmagadora das pessoas, elas respeitam umas às outras. E você tem os idiotas que não respeitam. No Brasil, a forma com que eu vejo, eu falo isso com conhecimento de causa, porque eu vivi 40 anos no Brasil, então eu sei do que eu estou falando, e vai fazer 5 anos que eu moro aqui. Então, no Brasil, a maioria das pessoas não se respeitam, e você tem aqueles que se respeitam, ok? Então essa é a diferença. Não é que aqui não tem pessoas assim, tem, mas a grande maioria sim, e no Brasil a grande maioria não, infelizmente. Então, nesses eventos, se você sair do aeroporto, você vai ver as pessoas, elas estão não organizadas em fila nem nada, mas se você chegou primeiro, você vai ter o seu direito respeitado na fila, ok? Quando você vai, por exemplo, num estádio de futebol ou num concerto de rock, onde vão muitas pessoas, no Brasil eu tinha paura de assistir um jogo de futebol, por exemplo, porque só na entrada ali o risco de você ser pisoteado é terrível, porque as pessoas se aglomeram, se empurram. E aqui nos Estados Unidos não, eles se respeitam, é muito, muito, muito diferente. O trânsito é outro aspecto importante que você vai notar aqui. Como as pessoas se respeitam no trânsito. Se tem que parar, tem que fazer a parada total, eles fazem a parada, se tem uma faixa de pedestre, uma pessoa vai atravessar, mesmo que o semáforo para aquela pessoa esteja fechado, o semáforo de pedestre, os motoristas eles param. Em geral, é claro, se você estiver numa rodovia, você quer atravessar uma avenida muito movimentada, está fora da faixa, o negro não vai parar mesmo. Mas você que está errado, percebe? Mas em geral as pessoas elas se respeitam muito no trânsito, ao contrário do Brasil, como nós bem sabemos, né? Você pode até discordar de mim, mas você está sendo teimoso, porque no Brasil, olha, não é à toa que é um dos piores trânsitos do planeta, né? Um dos trânsitos que mais mata no planeta. Então aqui as coisas são, inclusive quando acontece um acidente, por exemplo, porque alguém passou um semáforo vermelho, porque ninguém espera. Então realmente é uma situação catastrófica. As pessoas morrem aqui porque ninguém espera que um cidadão vá passar o semáforo vermelho, percebe? Então esse é um outro aspecto. Um item aqui também da minha lista é, de maneira geral, o que eu chamei de limpeza e arrumação pública. Aqui nos Estados Unidos, talvez porque seja um país mais rico que o Brasil, ou porque tenha menos corrupção que o Brasil, então a verba pública ela pode ser direcionada mais a coisas que no Brasil seriam tidas como fúteis, por exemplo, mas aqui as cidades elas são muito arrumadas, de novo, de maneira geral, é claro que você vai passar nas bocas de porco por aí, mas em geral as prefeituras elas tomam muito cuidado com o zelo da cidade, os gramados das casas eles são sempre muito bem aparados, as calçadas são sempre limpas. Agora, por exemplo, nós estamos no meio do outono indo para o inverno. Então essa é aquela época maravilhosa, é a minha época favorita aqui nos Estados Unidos, que as folhas elas mudam de cor e depois elas caem. Mas elas fazem uma sujeira desgramada, então tem folha para todos os lados e todos os dias você andar por aí você vai ver equipes trabalhando para recolher essas folhas, percebe? Então a arrumação, o aspecto visual das arrumações, eles são muito zelosos com relação a isso. É claro que no Brasil tem muitos lugares bonitos, eu não estou dizendo que não tem, mas o relaxo, a falta de organização visual, a questão da limpeza pública em si. Outra coisa, os americanos eles se orgulham muito de terem cidades limpas, então é muito raro você ver uma pessoa jogar lixo, por exemplo, no chão. Entendeu? Aqui nós não temos a figura, por exemplo, do gari que sai varrendo a rua, né? A prefeitura ela oferece sim para certas áreas da cidade aquele caminhão que ele tem as escovas lá que faz a limpeza, mas de maneira geral não tem isso não. E não é porque você vai passar numa rua onde não tem esse tipo de limpeza que a rua vai ser suja, que você vai encontrar lixo. Inclusive quando você encontra, salta aos olhos, ok? Agora uma coisa interessante é, como eu disse, os gramados das casas são super aparados, é um orgulho dos americanos. Agora, eventualmente, dentro das casas, eles já não são tão assim. Eles não são porcos, mas eu trabalhei com limpeza na época que eu morava no Havaí, então, visitando várias casas de muitas pessoas de classes sociais diferentes, a gente percebe que eles são um pouco relaxados, sabe? De jogar as roupas assim no quarto, fora do armário mesmo,
ou você tem um cesto ali de roupa que ele fica cheio até transbordar, então esse tipo de coisa, ok? E nesse sentido, eu acho que o brasileiro, ele, dentro da casa, ele é mais preocupado com essa arrumação do que o americano. Arrumação, não limpeza. Por fim, nesse item ainda de limpeza e organização, as cidades elas são decoradas com flores em todos os lados, todos muito bonito, muito bacana, de maneira geral, como eu disse, ok? Uma coisa que também é muito diferente do Brasil nesse sentido, carros, né? Carros aqui, eu não estou falando dos modelos, das marcas, nada disso. Se bem que aqui os carros pequenos, eles são uma minoria. Existem sim, tá bom? Existem carros pequenos aqui sim, mas eles são realmente muito poucos, ok? Surgiram mais, mas eles são muito poucos ainda. Carro não é sinônimo de status, então aqui não é porque você tem um carro que você tem um status, ok? Então no Brasil, se você tem um Camaro amarelo, aqui não, aqui um Camaro vale menos do que o carro que eu tenho, né? E não estou me gabando não, ok? Então aqui se você quer comprar uma Mercedes, você compra uma Mercedes. É claro que nós temos aqui a linha dos carros que são assim, fora, né, da realidade da maioria das pessoas também. E aí nós estamos falando dos Cadillacs da vida, dos Corvettes da vida, esse tipo de coisa, né? Outros carros esportivos, Maserati, Lamborghini, esse tipo de coisa. Mas em geral, BMW, que é um carro bacana, na cabeça do brasileiro, por exemplo, as Mercedes, que são carros que no Brasil transmitem status, aqui são apenas mais uma marca de carro, entendeu? Então aqui o carro não necessariamente diz quem você é, ok? Ou o que você tem. E o brasileiro usa muito isso para mostrar que ele tem, que ele pode. Ok? Então aqui essa questão da ostentação ela é um pouco diferente e como eu disse, o carro ele não é uma ferramenta para isso. Ainda na linha do status, mas mudando para outro tema, o trabalho é mais ou menos a mesma coisa. Aqui as pessoas elas não, é o que eu chamo de distinção social do trabalho. O que é isso? Não é o fato de eu ser um faxineiro, né, que é o que eu fazia lá no Havaí, me faz de alguma forma inferior a um médico, por exemplo. Aqui não tem muito essa distinção. É claro que o médico recebia muito mais dinheiro do que eu, mas isso é uma coisa que é muito gritante no Brasil, né? Nós, por exemplo, os garis na rua do Brasil, eles são, virtualmente falando, eles são invisíveis. E aqui não existem os garis, né? Mas eu, por exemplo, eu trabalhei num restaurante lá no Havaí, onde eu fazia a limpeza das mesas, sabe o que é isso? Então, quando as pessoas saíam das mesas, eu ia lá e recolhia o resto das comidas que estavam lá, tirava os pratos, limpava a mesa, preparava aquilo para os próximos clientes chegarem. E as pessoas, elas me cumprimentavam, às vezes me davam uma gorjeta pelo trabalho duro que eu estava tendo, que você tem que fazer aquilo muito rápido, você tem que fazer aquilo com muito zelo, eu ficava varrendo o restaurante, esse tipo de coisa. Então, para mim, que fiz faculdade, que tive um trabalho já de posição de diretor, de diretoria numa empresa multinacional no Brasil, aquilo não era humilhante, porque eu preciso trabalhar, preciso fazer alguma coisa. E as pessoas, elas reconheciam o trabalho duro. Então, ninguém olhava para mim com um ar assim de, olha lá, tá fazendo aquela limpeza, olha lá, ele não estudou, ele é uma pessoa ignorante. Nada disso. Então aqui, como eu disse, vou reforçar, idiota, você tem em todos os lugares do mundo, mas eu particularmente nunca vivi uma situação dessa, então eu posso dizer para vocês que aqui, diferentemente do Brasil, nós não temos a distinção social do trabalho. O trabalho, a função que você exerce, o trabalho que você faz, não necessariamente é tratado com inferioridade por pessoas que fazem outros tipos de trabalho. A dignidade está no fato de você trabalhar e não do que você faz. Esse é um item que vai ser talvez um pouco polêmico também, né? Eu poderia dizer para vocês assim, afirmar categoricamente, os americanos eles são muito mais comedidos e muito menos barulhentos que os brasileiros. Talvez você já saiba disso, mas isso é uma verdade absoluta. Tem uma história que eu conto num outro vídeo meu de quando eu cheguei nos Estados Unidos, buscando umas casas lá com uma corretora. Ela perguntou de onde nós vínhamos, eu disse que era do Brasil e ela me falou, olha, aqui o pessoal não gosta muito de brasileiro porque os brasileiros eles vão lá na praia, isso nós estamos falando de Connecticut, os brasileiros eles vão lá na praia e eles fazem muita sujeira, muito barulho e geralmente a polícia tem que ir lá para parar a bagunça que eles estão fazendo. E eu vi um vídeo do meu grande amigo Oliver,
onde ele estava conversando lá, e ele citou exatamente esse mesmo exemplo. Então, os americanos, em geral, eles são muito mais tranquilos quando eles fazem festas, eventos, esse tipo de coisa, e eles respeitam muito as outras pessoas que estão ao redor. Então eles respeitam muito os vizinhos, eles fazem as coisas pensando nos outros, e o brasileiro faz mais as coisas pensando na própria diversão e esse tipo de coisa. Então isso também é uma coisa que é terrivelmente diferente da cultura brasileira. Cai naquela linha do item anterior lá que eu falei sobre o respeito mútuo, né? Então o americano está sempre pensando no que ele vai fazer para prejudicar o próximo. Aquilo vai prejudicar o próximo, então ele geralmente não faz. E por fim, o último item, para esse vídeo não ficar muito longo, eu diria que os americanos em geral eles seguem muito mais a regra do que o brasileiro. Aqui, se existe uma regra, geralmente eles seguem ela. Então as regras foram feitas para serem seguidas. As pessoas podem até não concordar, mas geralmente eles seguem a regra. E já no Brasil eu vejo que a regra é assim: se não tem ninguém olhando, você pode fazer. Então, pessoal, como eu disse, esse vídeo aqui ele é na verdade presta atenção, porque dentre as razões pelas quais, por exemplo, eu deixei o Brasil, tudo isso que eu falei eram coisas que me incomodavam, né? Então, se você está pensando em vir morar nos Estados Unidos, eu aconselho você que o faça, porque esse lugar é um lugar maravilhoso. É óbvio, não estou dizendo que os Estados Unidos é perfeito, eu nunca disse isso, né? Não digo que é perfeito, existe muita coisa para melhorar, mas nós estamos a pelo menos uns 1000 anos-luz à frente do Brasil em várias questões. Ok? Então é um país maravilhoso, cheio de florestas, com um povo muito amistoso, um povo muito acolhedor. Então eu gostaria muito que isso, de certa forma, não é para isso esse vídeo, mas eu gostaria muito que essas coisas mudassem no Brasil. E como eu disse, dentre todas as coisas que me motivaram a mudar desse lugar, pode ter certeza que essas estavam na lista. Ok? Então eu vou ficando por aqui, eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, deixa um like aí. Se você não gostou, deixa um dislike, deixa o seu comentário. O que você acha das coisas que eu falei, se você concorda comigo, se você discorda, se eu falei alguma coisa que pareceu besteira, tá bom? Então vamos interagir. E se você ainda não me segue nas outras mídias sociais, como o Facebook e o Instagram, corre lá. Lá eu mostro bastante coisa também do meu dia a dia, tá bom? Um forte abraço, até a próxima. Fui!